Contra-ofensiva terrestre israelita continua em suspenso enquanto o presidente dos Estados Unidos volta a defender solução de dois Estados. Gaza aguarda a abertura do corredor humanitário. O secretário-geral da ONU foi a Rafah testemunhar os preparativos desta operação. Guerra entre Israel e Hamas e as relações comerciais estão no topo da agenda da cimeira entre a União Europeia e Estados Unidos em Washington. Biden vai pedir ao Congresso que aprove nova ajuda militar à Ucrânia. O presidente norte-americano diz que é preciso parar Putin. O primeiro-ministro e o ministro da Defesa israelitas visitaram as tropas estacionadas ao longo da fronteira com a faixa de Gaza. Aguarda-se o início de uma operação terrestre em larga escala. O que estará a retardar esta ofensiva é, por um lado, a necessidade de tornar operacionais os militares que estavam na reserva, por outro, lidar com a pressão internacional. Quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia voltava a afirmar que é preciso não esquecer os palestinianos. There is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of Palestinians. A ajuda americana já está a chegar a Israel. Biden prometeu um compromisso sem precedentes para com a segurança do país, ainda que não desista de uma solução de dois Estados. As I said in Israel, as hard as it is, we cannot give up on peace. We cannot give up on a two-state solution. Israel and Palestinians equally deserve to live in safety, dignity and peace. Desde o início deste conflito já morreram mais de 3.700 pessoas em Gaza, de acordo com o Hamas, e mais de 1.400 israelitas, dados das autoridades de Israel. Espera-se para esta sexta-feira a abertura do corredor humanitário através de Rafah, no Egito, e que levará ajuda à faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU esteve no local onde a coluna de caminhões aguarda há vários dias luz verde para chegar ao enclave que está sem água, alimentos ou eletricidade, devido ao cerco imposto por Israel a 9 de outubro. I am in Egypt to witness UN preparations to be able to deliver massive support to the people of Gaza. In these life-saving efforts, the El Arish airport and the Rafah crossing are not only critical, they are our only hope. They are the lifelines to the people of Gaza. Os Estados Unidos afirmavam que o objetivo principal é garantir que a assistência humanitária seja prestada de forma sustentada e em benefício de civis inocentes. The Israelis have very serious concerns about the diversion of humanitarian assistance. They're worried that assistance that goes in will be diverted to Hamas. We are working out an agreement to ensure that any deliveries can be handled appropriately. Ainda não é claro em que condições e durante quanto tempo decorrerá esta operação. Para abrir o corredor humanitário fundamental para a sobrevivência dos palestinianos, o Egito exige que Israel garanta a segurança das pessoas, da carga e do próprio ponto de passagem, encerrado após alegados ataques israelitas. O governo norte-americano receberá representantes do Conselho, da Comissão e da Diplomacia da União Europeia sexta-feira em Washington. A cimeira vai debater as relações bilaterais com um forte acento nas questões comerciais e nos recursos minerais críticos para indústrias de alta tecnologia. A Euronews falou com eurodeputados reunidos na sessão plenária em Estrasburgo, que esperam que a guerra entre Israel e o Hamas seja tema de concertação de posições entre os aliados. I think that this topic can't not be in some way on the agenda. The first thing is that the EU needs to speak with one voice and then we can coordinate with our transatlantic partners. Fontes europeias que preparam a cimeira disseram que deverá haver uma troca de notas sobre informações recolhidas pelos serviços secretos e uma análise de possíveis cenários de evolução geopolítica na região. No que se refere aos temas comerciais, a União Europeia espera conseguir avanços na isenção de tarifas aduaneiras sobre o aço e o alumínio, impostas pelo ex-presidente Donald Trump. O presidente Joe Biden mostra maior abertura para chegar a uma solução e ambas as partes também querem combater a dependência da China e das suas políticas mais desleais. Terá-se afirmado um acordo para restringir as exportações de metais chineses que chegam ao mercado subsidiadas.
The solution that is being negotiated now is a so-called carbon club, or an agreement between the US and the United States to basically promote the production of sustainable, sort of decarbonized steel, and put tariffs on countries that don't produce in a decarbonized way, aka, of course, China. Em causa estão também outros recursos minerais importantes, tais como o lítio, usado na produção de baterias para aparelhos elétricos, que poderão ser alvo de acordo bilateral. Tal permitiria, por exemplo, aos fabricantes de automóveis europeus beneficiar das condições criadas pelos Estados Unidos ao abrigo da Lei de Redução da Inflação. Trata-se de um pacote de subsídios que promove a produção local de veículos elétricos e de outras tecnologias não poluentes. O presidente dos Estados Unidos vai pedir ao Congresso a aprovação de um orçamento urgente que permitirá enviar dezenas de milhões de dólares em ajuda militar adicional à Ucrânia. Joe Biden falou ontem por telefone com o homólogo ucraniano, que agradeceu o apoio vital de Washington, nomeadamente através da entrega recente dos mísseis de longo alcance ATACMS. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Well, history has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. They keep going, and the cost and the threats to America and the world keep rising. So if we don't stop Putin's appetite for power and control in Ukraine, he won't limit himself just to Ukraine. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, Washington enviou para Kiev perto de 44 mil milhões de dólares em assistência militar, de acordo com o Departamento de Estado. Na frente de combate, há relatos de um aumento da atividade das forças ucranianas na margem esquerda do rio Dnipro, que poderá significar um avanço na região da Kherson, ocupada pelos russos. Kim Jong-un quer que a Coreia do Norte e a Rússia estabeleçam um plano a longo prazo para as relações bilaterais. Uma mensagem transmitida pelo líder norte-coreano ao chefe da diplomacia russa em Pyongyang. Sergei Lavrov esteve reunido com Kim Jong-un no final de uma visita de 2 dias à Coreia do Norte. A viagem de Lavrov terá nomeadamente servido para preparar a possível deslocação do presidente russo Vladimir Putin ao país, que apoia Moscovo na guerra contra a Ucrânia. O Partido Conservador, no poder no Reino Unido, perdeu 2 assentos no Parlamento. Uma pesada derrota depois de os trabalhistas terem conquistado em 2 eleições intercalares esta sexta-feira os lugares relativos a Tamworth e Mid Bedfordshire, em Inglaterra. O primeiro escrutínio por pouco mais de 1.300 votos, o segundo por quase 1.200. As 2 votações acontecem numa altura em que a popularidade do primeiro-ministro atingiu o nível mais baixo desde que assumiu a liderança do governo há quase um ano. Na Escócia, pelo menos 2 pessoas morreram, efeitos que começaram a fazer-se sentir ainda antes da passagem da tempestade Babette, intempérie que também varreu o território português. As chuvas e ventos fortes levaram as autoridades dos países do norte da Europa a apelarem à máxima prudência. Prevêem-se ventos ainda mais fortes na parte oriental da península da Jutlândia e nas ilhas dinamarquesas do Mar Báltico. Provavelmente o pior temporal em mais de um século. Vi er jo i gang med at prøve at sikre det her område mod skader fra oversvømmelsen, og det gør vi ved at lægge de her dæmninger ud, som ligger her bag mig, som vi lige straks skal til at hælde noget vand i. A tempestade já causou estragos no sul da Irlanda. Várias cidades registaram as piores inundações em muitos anos. Há pessoas que estão fora de casa há vários dias. Greta Thunberg está de novo em ação depois de uma breve detenção em Londres. A ambientalista juntou-se a outros ativistas em frente aos escritórios da JP Morgan para pedir à empresa que deixe de financiar a extração de combustíveis fósseis. Thunberg foi detida durante algumas horas na passada terça-feira, acusada de desobedecer a uma ordem policial e perturbar a ordem pública, num protesto em frente a um hotel da capital britânica onde estavam reunidos líderes de grandes companhias petrolíferas.
Uma equipa de peritos das Nações Unidas reuniu esta quinta-feira amostras de peixe na província de Fukushima para avaliar o impacto da descarga no mar de água radioativa tratada pelo Japão. É o primeiro estudo desde a descarga da água em agosto, uma medida que deu origem a críticas dos pescadores locais e que levou a China e a Rússia a suspender as importações de marisco japonês. A Agência Internacional de Energia Atómica disse que não esperava encontrar níveis elevados de radioatividade quando os testes estiverem concluídos. Centenas de profissionais do sexo e residentes de Amsterdão manifestaram-se na capital dos Países Baixos contra o projeto da autarquia para deslocar a atividade de prostituição legal do famoso bairro da Luz Vermelha para um novo centro erótico na periferia da cidade. As autoridades locais justificam o projeto com a necessidade de reduzir as perturbações e criminalidade ligadas ao turismo de massas. Muitos participantes no protesto eram residentes dos 3 bairros periféricos, apontados como possível localização para o novo centro erótico. A polícia polaca deteve em Varsóvia um homem de 22 anos que se fazia passar por um manequim para roubar roupa e joias num centro comercial da capital. De acordo com as autoridades, o criminoso vestia roupas novas e mantinha-se imóvel nas vitrinas das lojas, fazendo passar-se por um manequim de exposição para enganar os guardas de segurança e as câmaras de vigilância, esperando depois pelo fecho da loja para cometer o roubo. O indivíduo enfrenta agora uma pena de até 10 anos de prisão.